Sejam todos bem-vindos ao canal ID Pregai News. Neste vídeo, Alexandre Garcia fala sobre o fiel da balança para a manutenção do Estado democrático de direito, ou seja, os pesos e contrapesos que harmonizam as relações de poder. Quando o pêndulo pende mais para um lado, ou quando um poder exacerba e avança sua esfera de atuação, o outro deve servir de elemento dissuasor de tal ação. Veja o comentário de Alexandre Garcia neste vídeo. O título é Sem Freios e Contrapesos. Eu começo explicando. Quando se fala sobre o funcionamento da democracia, começa-se com o sistema de freios e contrapesos, em que os três poderes de Estado mutuamente se controlam: legislativo, executivo e judiciário. É uma teoria de funcionamento da democracia exposta por Montesquieu. O Conselho Nacional do Ministério Público, está lá no site do Conselho, dá exemplos disso, só para entender. O Legislativo julga o presidente da República e os ministros do Supremo também. O presidente da República tem poder de veto a projetos aprovados no Congresso. E o Judiciário tem o poder de anular atos inconstitucionais ou ilegais dos demais poderes. Isso é o site do Ministério Público explicando. É bom lembrar que, pela Constituição, compete ao Ministério Público, por sua vez, mais um ângulo desse equilíbrio. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados. Ou seja, o Ministério Público é um defensor dos nossos direitos. Se o Estado estiver agredindo nossos direitos, o Ministério Público é obrigado a agir pela Constituição. Ao Poder Legislativo, cabe expressamente fiscalizar e controlar os atos do Executivo e zelar pela preservação de sua própria competência, como manda a Constituição. Tem lá um inciso de um artigo da Constituição dizendo que o Poder Legislativo é obrigado a zelar pela sua competência. Se alguém estiver passando por cima do Legislativo e legislando, o Legislativo é obrigado a reagir pela Constituição. Segundo parágrafo. Não custa lembrar que, ao garantir a liberdade de informação sem censura, a Constituição pressupõe que entre os freios e contrapesos haja o controle da mídia sobre os órgãos do Estado. Não é por nada que a Constituição libera a informação, o direito de informação, sem freio, sem censura. Por quê? Para que ela possa informar, e fiscalizar, e denunciar, e criticar. Está implícito no artigo 220 da Constituição. Bom, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Isso está escrito na Constituição, ipsis literis. É o que está lá, no artigo 220. Portanto, isso quer dizer que também a mídia integra o sistema de freios e contrapesos. Ainda mais importante nesse controle são as garantias da cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5. A liberdade de reunião pacífica, a liberdade de pensamento, vedado o anonimato, de expressar o pensamento, claro, o direito de resposta, o acesso à informação, tudo isso é livre. A liberdade de reunião pacífica, sem armas. O que a Constituição está dizendo? Vocês, povo, têm essa liberdade. Não precisaria. A Constituição americana não diz isso.
Constituição americana não legisla sobre a liberdade do povo, legisla sobre a liberdade do Estado. Impõe limites ao Estado para que não haja tirania sobre a nação. Mas aqui a gente fez isso. Enfim, está lá no artigo 5º, estão todas as garantias fundamentais da cidadania. Esse amplo conjunto de forças é como uma convergente Assembleia Nacional em que poderes e interesses se digladiam, debatem, se somam, se misturam e convivem, resultando no que chamamos de democracia. Quando há freios e contrapesos, como pensou Montesquieu, há equilíbrio. Quando não há, existe a imposição da vontade, do arbítrio e não da lei, e do interesse médio comum ou da maioria. Aí não é democracia. Sobretudo quando a vontade de poucos se sobrepõe à Constituição e fere direitos básicos. Aí é sinal de que o sistema já se desequilibrou, sem freios e sem contrapesos. Quando a voz das ruas se perde na indiferença dos palácios, quando a voz da mídia se cala e não reflete as opiniões nacionais, quando a voz dos legisladores se acovarda e o Congresso deixa de ser caixa de ressonância da nação, quando há vozes monocráticas, então é preciso pensar o que se quer para a atual e futuras gerações. Gerações de brasileiros vitimadas pelo esquecimento da importância vital da Constituição. Ou que, alienados ou ingênuos, não sabem que o Estado existe para servir a nação e não para tolher-lhe as liberdades e garantias de direito e justiça. Todos somos responsáveis. Mas, acima de tudo, devem responder perante a nação aqueles que, por dever de ofício, ocupando os poderes de Estado, juraram para isso manter, cumprir e defender a Constituição. De Lisboa, Alexandre Garcia. Vocês acabaram de assistir o comentário do eminente jornalista Alexandre Garcia sobre a importância dos pesos e contrapesos para o equilíbrio da balança de poder democrático. Cada poder tem que respeitar realmente a esfera de atuação do outro, ou seja, nenhum poder pode avançar além da Constituição, além do que está estabelecido nas 4 linhas da mesma. Possamos pedir a Deus que as nossas autoridades venham a voltar à normalidade constitucional e que o Brasil seja definitivamente liberto dessa polarização que tanto mal tem trazido à nação. Jesus bem disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Portanto, um povo que luta contra o seu próprio povo acaba vindo à ruína. Possamos orar para que isso não aconteça à nossa nação. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir este vídeo.